Eu vou retomar o tema dos trastornos alimentares. Meu trabalho se refere ao sintoma na bulimia. A aproximação psicanalítica aos trastornos alimentares permite entrever o carácter peculiar e complexo das formações psicopatológicas variáveis que os integram. O ataque bulímico é, dos comportamentos alimentares, o que mais apresenta as características fenomenológicas próprias do sintoma. Sua emergência abrupta, sua característica compulsividade, sua sequência quase automática, sua egodistonia. A questão que se coloca é se sua metapsicologia responde ao modelo do sintoma em psicanálise ou, em todo caso, a qual dos modelos de sintoma. A bulimia ganhou autonomia clínica lá pelos anos 80. Anteriormente era vista como um momento ou fase em que uma anorexia deixava de ser puramente restritiva ou como um dos modos, por outro caminho, de chegar à obesidade. É a partir dos estudos de Russell que a atenção se dirige a um aspecto clínico central da bulimia nervosa que lhe confere identidade própria e que o autor apresenta como uma tríade. Primeiro, episódios de comer compulsivo acompanhados de uma intensíssima e penosa vivência de perda de controle. Segundo, a utilização de procedimentos purgativos destinados a neutralizar os efeitos da comilança. Vômitos, laxantes, diuréticos, dietas. Terceiro, uma preocupação excessiva, mórbida, pela imagem corporal e o peso, que não necessariamente vai acabar produzindo ou obesidade ou delgadez extrema. A significação dos atos bulímicos é complexa. Tentaremos delinear alguns dos caminhos que se tomaram para sua compreensão. Os autores que começaram a trabalhar sobre a bulimia como fase da anorexia aportaram bastantes elementos de análise. Ocupei-me deles em um trabalho anterior. Na anorexia, a sujeição e fusão com o ideal ascético e autossuficiente de magreza opera uma espécie de triunfo maníaco sobre o objeto, mas contrapõe, como defesa contra as vivências de fragilidade narcísica, um reforço da representação unitária do eu e do corpo, que impõe uma censura e bloqueio às sensações e impulsos, assim como às formações de afeto e representação, suscitados a partir das fontes erógenas de estimulação. Para Bernard Broussais, a emergência de episódios bulímicos no curso de uma anorexia, estudados no contexto de um processo transferencial, significa paradoxalmente um progresso, por corresponder à ruptura e reorganização de um funcionamento psíquico fortemente dissociado em que o pulsional parecia inexistente. O gozo bulímico faz existir assim um corpo libidinal numa experiência que é mais de dor do que de prazer. Torna presente e evidente o pulsional num corpo que havia sido declarado estranho a si. As crises bulímicas representarão no percurso de uma anorexia uma verdadeira solução de compromisso. Por uma parte, significam uma perda de controle omnipotente dos impulsos e uma ida ao encontro do objeto. Por outra parte, significa a montagem de uma barreira defensiva cuja lógica de funcionamento tentaremos esclarecer ao longo da exposição. A fenomenologia das crises. Trata-se de episódios de ingestão compulsiva, desenfreada e desordenada de uma enorme quantidade de alimentos. Acontece em solidão, se inicia frequentemente com um estado estranho de excitação equivalente a um aura, como nos ataques epilépticos histéricos, na qual ainda se pode intentar alguma resistência, e é seguida de um avanço violento sobre a comida. O ataque conclui porque se esgota a comida ou porque a reflexão gástrica provoca dor. Ou seja, não são as sensações de fome ou saciedade as que balizam para o sujeito o acontecimento bulímico. Não existe fome nem saciedade, só existe esse inefável, comer vorazmente. Sobre o final pode-se produzir um desmaio, ou vômitos,
ou uma queda no sono, da qual se acordará deprimido, envergonhado, culpado ou desesperado pela previsível repetição de um novo ciclo doentio. A repetição do ciclo ataque-purgação acaba se tornando o centro dos investimentos, tendo como consequência o esvaziamento e o empobrecimento das relações, como foi claramente descrito no trabalho da Soraya. Bem, se tomamos como referencia o modelo do sintoma neurótico desenvolvido por Freud desde 1894 en diante, tendo na memoria, por exemplo, o sintoma oral de asco, no famoso caso Dora, poderemos fazer-nos a seguinte pergunta: os episodios bulímicos podem ser compreendidos como productos de uma situação conflitiva a partir da qual se desencadeia um processo regressivo que atinge um ponto de fixação oral, ponto desde o qual se reativa a oralidade primitiva, dando lugar a sintomas cujo significado inconsciente é o de uma atividade autoerótica, orgástica, e cujo modelo seria o chupeteio, ligado à gratificação alucinatória com precedência do outro, do objeto externo. A resposta seria: em muitos casos, sim. Em muitos outros, não. Para alguns autores, o que predominam são os não. Rubén Zuckerfeld, psicanalista argentino que desenvolveu pesquisas em trastornos alimentares ao longo de mais de 20 anos, tem um nome significante, marca bastante. Zuckerfeld quer dizer campo de açúcar. Para trabalhar com trastornos alimentares é complicado. Bom, pior seria se trabalhasse com diabético, não? Zuckerfeld trabalhou mais de 20 anos nestas questões. Ele distingue 3 formas clínicas que eu achei interessante de descrever. Uma é a bulimia sintomática, outra é a bulimia conflitiva, neurótica. A terceira é a bulimia operatória. Vou começar pela bulimia conflitiva. Na bulimia conflitiva, o modo de funcionamento psíquico é predominantemente neurótico. Predomina em mulheres, jovens e o começo é na adolescência. O relato dos sintomas revela capacidade associativa e riqueza metafórica. Coexisten mecanismos de defesa variados, obsessivos, fóbicos, histéricos. Entretanto, constata-se a presença frequente de um componente depressivo que, para alguns autores, está ligado ao comprometimento corporal e associado a fantasias de um dano que se teme irreversível e irreparável. E semelhante a algo que aparece muito em relação com drogas, com cigarro, etc. Muita angústia nesse sentido. É uma depressão que pode adquirir uma tonalidade melancólica, com autorrecriminações, sentimentos de impotência e sentimentos de culpabilidade. O relato das crises nos introduz numa atmosfera onírica que permite trabalhá-las como sonhos, permitindo inferir desejos inconscientes, descortinándose numa dramatização de cena primária, na lógica de uma trama edipiana, que às vezes pode estar representada não por 3 personagens, mas por 2, etc. Podem ser vistas como ataques histéricos, em que a posta em cena no corpo permite decifrar sentidos. Eu tomei alguns elementos de Zuckerfeld e fui acrescentando outros a partir de um reconhecimento de certos casos que me resultavam exemplares. Em geral, se sentem muito pressionadas a responder a um ideal de beleza magra, marcado pela cultura, foi apontado por Soraya, vendo-se ou sendo vistas como portadoras de um corpo que fica longe desse ideal. Derrotadas numa competição que de cara as exclui, jogam suas esperanças em dietas investidas fetichisticamente como mola propulsora de realizações amorosas, frequentemente falidas, e cujo fracasso as empurra para uma nova série de episódios bulímicos indefectivamente. Tá. O círculo vicioso bulímico as conduz a um certo empobrecimento psíquico, a uma preocupação monotemática e as recriminações, mostrando assim as características de uma histeria melancolizada associada à presença de 2 fatores
que classicamente deslancham nas histerias esse tipo de processo. As frustrações amorosas e as situações definíveis como perdas no corpo, pós-parto, cirurgias, etc. Esta descripción me pareció importante porque ofrece un lugar bastante claro para una forma histérica da bulimia. A forma clínica, denominada por Zuckerfeld de bulimia operatoria, corresponde, según el autor, a bulimia nervosa vera, clásica, aquella que describe Lorenz Goen, autora de un libro ya clásico sobre el tema, A bulimia y seu infortunio, publicado en 1979. Es un libro importantísimo, no se entiende por qué no está traducido ainda ao portugués. También predomina en mulheres, só que os problemas com a alimentação começam já na infância, tratándose de anorexia infantil u obesidade. Diferentemente do quadro anterior, estes pacientes apresentam grandes dificuldades associativas, pouca fantasia, nenhuma referência ao prazer, a presença de um desprazer centrado quase exclusivamente nos sintomas, no descontrole impulsivo e em suas consequências. Existe nelas a típica busca insaciável de magreza, mas sem a presença de nenhum componente erótico que as possa aproximar do quadro anterior. Tem um manejo pobre e desafectado, verbigracia dos afectos, que se manifesta numa fala pouco implicada subjetivamente, fala-se de alexitimia, e um centramento do discurso sobre o actual e o fáctico, associável com o pensamento operatório de onde deriva o nome proposto pelo autor. As depressões são de tonalidade afectiva baixa, predominando a apatia, o cansaço, o vazio, a indiferença e o sem sentido. Vocês poderão reconhecer nesses traços a descrição que se faz sobre pacientes propensos a fazer doenças psicossomáticas. Uma terceira forma de bulimia é a bulimia sintomática, que mencionei em primeiro lugar e deixei para o final, porque combina aspectos das outras duas. Corresponde a um funcionamento psíquico predominantemente neurótico, mas mal organizado. Tem problemas de adaptação ante situações novas e se encontra sempre o ponto de partida numa situação traumática. Uma perda, uma mudança de vida importante, etc. O corpo entra facilmente em jogo como buffer, como elemento que se descompensa em actos sintomáticos, inicialmente os episódios bulímicos e posteriormente os purgativos, destinados a recuperar o controle perdido. Para o autor, se trata de actos sintomas no sentido que le dá Joyce McDougall. Nesses momentos compulsivos, os pacientes adquirem uma certa rigidez, se tornam operatórios, se fecham em pensamentos circulares ao redor do sintoma e ficam extremamente demandantes na situação de análise. Estão perguntando o tempo todo, o que faço, para onde vou? Está muito presente essa demanda ao analista. O que revela esta última forma clínica, sendo algo em que existem muitos autores, é que a crise bulímica é, no fundo, uma crise do sujeito. Que a voracidade que se põe em jogo não é outra coisa que uma urgência introjetiva, uma necessidade ávida que o sujeito tem de se recompor, de recompor suas coordenadas e que acaba sendo suplantada por uma atividade de incorporação. A fantasia de incorporação, cito a Torok e Abraham, aparece em circunstâncias em que uma perda, se fosse ratificada, imporia uma recomposição psíquica profunda. Essa recomposição pode ser concebida como uma introjeção. Nessa crise do sujeito se faz presentes, e essa crise do sujeito se faz presente com modalidades próprias em todas as formas psicopatológicas da bulimia. Falamos antes dos traços característicos das doenças psicossomáticas. Zuckerfeld establece uma ponte entre o sintoma psicossomático e o sintoma bulímico. Mas Lorenz y Goen, antes mencionada, coloca um porém. Establecer o perfil da personalidade bulímica ou buscar um conflito particular em que estariam envolvidos desejos orais, como acontece com a úlcera ou com a asma, implica em passar por alto o fato que se trata de um ato. Essa ênfase no ato abre o caminho para pensar na psicopatologia das atuações e das passagens ao ato. Mas na trilha do psicossomático ainda surge um conceito interessante criado por Joyce McDougall, o de ato-sintoma, conectado com a teorização
de outros analistas franceses que também estabelecem uma ponte, não só agora com a psicossomática, mas com os comportamentos adictivos, como o caso de Philippe Jamet, já mencionado. Nessas concepções, reencontra-se o modelo freudiano das neuroses actuais, cujos sintomas sem história de conflitos, ni representações inconscientes recalcadas, se diferenciam nitidamente dos sintomas psiconeuróticos. O comportamento alimentar atuado, o ato sintoma alimentar, vem ocupar o lugar da elaboração psíquica, driblando-a e substituindo-a, a través de um mecanismo de desvio e descarga em curto-circuito, como modo predominante de resolver as tensões e as crises que desestabilizam ao sujeito. O agir surge, em vez de, no lugar do que seria o trabalho psíquico de representação. O comer compulsivo, assim como a expulsão da comida, são atuações, poderia dizer, corrigir, passagens ao ato talvez, que teriam como efeito evitar o pensamento, a reflexão e a angústia em pessoas cuja fragilidade narcísica não o suporta. Desde esta perspectiva, a regressão maciça tende a desembocar não no autoerotismo, mas no comportamento de descarga. As zonas erógenas não conseguem deter o caminho regressivo e reorganizar o processo elaborativo. O que prima não é a expressão regressiva da genitalidade, lembremos Dora, mas sim o recurso a uma função fisiológica e ao carácter operatório de sua estimulação repetitiva, cada vez mais mecânico e pobre em expressão pulsional. Palavras de Jamet. Isto é o específico da bulimia nervosa, de Jamet. Não se trata, nessa perspectiva, claro, da bulimia nervosa vera, aquela que descrevemos como bulimia operatória. Não se trata, nessa perspectiva, de expressão oral regressiva de um conteúdo fálico edipiano, com vestimenta oral ou anal, como em um quadro histérico regressivo, mas o resultado do fracasso das zonas erógenas em seu papel de ligação libidinal e de organização de um autoerotismo que associa intimamente ligação objetal, construção das fronteiras do ego e autonomia narcísica, incluindo o objeto em seu funcionamento. Para Jamet, é errônea a oposição narcisismo-autoerotismo. Um bom autoerotismo garante a possibilidade de uma boa estrutura narcísica e vice-versa. Tem uma interação. É nestes quadros onde a coisa aparece como contraposta. É assim uma volta a um funcionamento próprio de etapas traumáticas infantiles, mas que tem como efeito próprio do comportamento em sua repetição adictiva uma evacuação em proveito de uma pura funcionalidade mortífera. As sensações cada vez mais violentas substituem a relação objetal e seu traço libidinal. O fracasso do autoerotismo em sua função de ligar a excitação pulsional pode estar associado a uma insuficiência do investimento erógeno por parte da mãe, dando lugar a um autoerotismo negativo, se poderia dizer, desobjetalizante, centrado na sensação, no factual. Tem efeitos psíquicos, antipsíquicos, a função antipensamento e anti-introjetiva do comportamento. Lembremos que a função de pensamento se origina na possibilidade de representação do objeto de satisfação como postergação da ação. Contudo, o sentido poderá ser reconstruído e é em torno dessa aposta que se desenvolve o trabalho psicanalítico com estes pacientes. Ao longo da terapia psicanalítica, no decir de Laurent Sigan, o ato se psiquiza em si mesmo, em seu relato, nas novas facetas que vai apresentando. A través de modalidades hipocondríacas, histéricas, perverso-masoquísticas ou melancólicas, a transferência adquirirá vieses fantasmáticos que revelen as posições narcísicas, megalomaníacas, redistribuições simbólicas da cena familiar, realização masoquista de relações amorosas. Psiquizar significa aqui introduzir possibilidades de representação, significação, sentido transparecendo através das transformações do inconsciente. Sonhos, sintomas conversivos, actuações. O regime de recusa não implica somente a abolição simbólica e as operações compensatórias narcísicas,
mas também a permanência cindida de regiões sujeitas ao processamento psíquico elaborativo que começam a sair à luz, ultrapassando a barricada comportamental erigida contra os desejos inconscientes e seus derivados. A franja de fenômenos adjacentes à conduta atuada, o halo de representações e afectos que precedem, ou acompanham ou seguem a crise bulímica, todo aquilo que poderia ser considerado como borda figurável, como representação limítrofe em torno da lacuna psíquica provocada pelo ataque bulímico traumático, utilizo aqui propositalmente os conceitos que eram os de Freud nas cartas a Fliess sobre o traumatismo sexual precoce nos tempos da teoria da sedução, começa a ser utilizado para o trabalho de simbolização. É o caso do sonho de uma privada transbordando fezes, que descrevi num trabalho anterior, e que a paciente associou, não sem certo humor, com o lugar em que forçava os vômitos depois dos ataques bulímicos. Ela veio meio rindo. A privada, em vez de receber o que vomitava, parecia estar devolvendo, transbordando, fezes, etc., que representavam. Ela fez essa associação, assim, meio chocosamente, né? Um humor negro era. Mas a privada do sonho representava também o próprio corpo. Um sentido progressivo, em vez de regressivo e desorganizador, havia constituído o corpo como uma espécie de fronteira, assumindo uma função imaginária inconsciente de corpo privada, em que o objeto podia ser feito sumir em forma fecalizada. A abertura do espaço psíquico de elaboração se vê favorecida pelas mudanças que se operam, não sem dificuldades, sobre o sentimento de culpa. O interesse que lhe é destinado ao paciente fora de qualquer julgamento constitui um desmentido às projeções superegóicas que antecipam a reprovação moral e a aversão do outro. Além da desculpabilização, é uma grande gratificação descobrir que esse ato insensato está carregado de sentido e que este, ou melhor estes, podem ser compreendidos. Esta mudança de regime, que envolve valores, torna-se evidente assim na operação do humor, em que é possível proteger o narcisismo no ato de encarar uma realidade sinistra, um Heimlich, e examiná-la. Vimos que isto se verificava também na paciente do sonho da privada. Já nos referimos à fala desafectada, automática, anulada em sua potência de significação, não implicada transferencialmente, que apresenta muitas vezes esses pacientes. É como se sua fala não se ecoa neles mesmos. Há uma evidente falta de suporte subjetivo de enunciação, afirma um autor. Lembra a fala encendida do esquizoide, que requer intervenções em linguagem dramática, até melodramática. Muitas vezes também querem dizê-lo tudo, uma verborragia ilimitada e indiscriminada que acaba não dizendo nada. Num dos exemplos que me impressionaram particularmente, uma paciente cuja fala era calcada nessas características recebe uma interpretação bastante incisiva do terapeuta, apontando-lhe que, pelo conteúdo de seu relato, estava sentindo que seu pai dava mais importância a sua irmã que a ela, apesar de que a irmã era uma boa bunda mole. A paciente tenta continuar a fala na mesma tesitura, mas se interrompe em seguida, muda de expressão e comunica um formigamento na boca, bastante desconfortável, que não consegue passar por alto e continuar falando tranquilamente. Evidentemente, sua fala tinha sido afetada, no sentido pleno da palavra, e o fenômeno suscita a ideia de uma conversão produzida aí, em vivo e em direto. Um transtorno psicopatógeno, psicógeno da lábia, da labiação, poderíamos dizer. Isto nos permite relativizar a desconexão existente entre a região do psiquismo, regulada pela pura descarga inespecífica, sem regime de ligação com ou entre representações, e a região em que são possíveis elaborações psíquicas subjetivantes, num modo do sintoma neurótico. Por último, mas não sendo por isso de menor importância, os actings ou atuações em análisis, repetindo incluso comportamentos pertencentes à série bulímica, como a tendência aos vômitos,
chegam muitas vezes nos serviços querendo ver ao terapeuta com vontade de vomitar. É uma situação complexa, digamos. Se podem fazer presentes nas sessões, mostrando, às vezes, claramente sua função de repetir para não recordar, passível, no entanto, de manejo transferencial. Este manejo, muitas vezes espontâneo, mas nunca fácil, pela implicação narcísica do próprio terapeuta, permite, quando é bem sucedido, avanços significativos no processo de elaboração. Vou parar por aí.